O Santa Cruz está virando SAF e eu quero usar o Santinha como exemplo aqui para a gente, porque, bom, primeiro, estou muito feliz, eu adoro o Santa Cruz, junto com o Racing os times que eu mais gosto, assim, fora o Atlético. Gosto de outros times e tal, mas por simpatia, assim. Agora de acompanhar mesmo e tal, Racing e Santa Cruz. E ano passado Santa Cruz nem tinha o que acompanhar. Eles ficaram igual os times do interior aqui de Minas, depois do estadual, não tem mais o que jogar. Eles ficaram nesse nível. Então não dá para usar como referência a fase ruim, porque a gente teve uma Série B e alguns anos terríveis, né? Principalmente depois de 2001, ano 2002 até 2010, 2011, foi horrível para o Atlético, mas não chegou, né? A gente chegou a cair uma vez, né? Teve o Cruzeiro aí que ficou 3 anos, teve Botafogo, Palmeiras que caíram e voltaram, Vasco caíram e voltaram várias vezes, teve o Fluminense que chegou a ir para a Série C. Mas do grupo assim, do G12, não teve nenhum time que chegou nessa condição. Teve a Portuguesa, que também ficava muito presente na Série A, dava trabalho, enchia o saco, e também sumiu, está voltando. A Ponte Preta e o Guarani não passaram da Série B mais. Assim, na verdade, os dois caíram, se não me engano, os dois caíram para a C agora. Mas o Santa Cruz chegou no estado de semi-amador. E aí, quando anunciaram lá a SAF, a galera foi pra rua, ficou doido e tal. E eu fiquei, assim, feliz pelo Santa Cruz e atento para ver se ia aparecer lá algum desses papos de o Santa Cruz acabou, não é mais do povo, e não aconteceu. Definitivamente, eu, pelo menos, nem vi essa discussão. E o algoritmo me entregou muito do Santa Cruz. Então, não só por estar feliz, eu quero usar o Santa Cruz como modelo do que eu chamo de reestruturação, que aconteceu aqui. Diferente de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, o que aconteceu no Atlético foi de não deixar cair para a segunda divisão. Antes de acontecer, de entrar na crise que esses times entraram, de não ter o que fazer, não ter time, e não conseguir manter, e cair, e ficar, né, sofrendo, o Atlético foi assumido pelos caras que viraram os donos. E aí, imediatamente já teve essa reação aí de que não é mais do Galo, e que... não, lógico, aí os caras chegaram, todo mundo comemorou, botaram dinheiro, foram chamados de mecenas e tal, e eu falava, não, ninguém tá fazendo nada de graça e tal, não existe isso, não existe uma empresa entrar no futebol se não for querendo algo em troca, e tá tudo bem. E aí a gente foi campeão e tal, e aí virou SAF, né? Viraram donos, e aí na negociação eles não quiseram se fuder, não quiseram dar cano neles mesmos. E aí fizeram a projeção que também não deu certo, e agora adiaram para 2028 a dívida do Atlético. E eu tô falando, gente, isso não é assunto mais do Galo. Porque eles não fizeram a recuperação judicial, porque eles assumiram a dívida, então tanto faz. Não resolveu a dívida na associação, dando cano num monte de gente, eu entendo perfeitamente, porque eles são empresários brasileiros, dando cano num monte de instituição financeira. Isso ia prejudicar lá a vida deles de bilionário dos próprios negócios. Então eles assumiram a dívida e agora é assunto deles. Existe essa parada de falar que, pô, mas aí não vale a pena virar SAF, isso é idiota, mas a galera fala, não vale a pena virar SAF se vai se pagar, o time vai pagar a própria dívida. Bom, se você pensar que o Atlético, o Santa Cruz, o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo e vários times, o Corinthians agora, viveram 100 anos acumulando dívida. E os presidentes passam, fazem time, deixam dívida. Fazem time, deixam dívida. Alguns ganham, outros só deixam dívida. Não deixam nem troféu. E agora falar, bom, os caras assumiram a dívida, é problema deles cuidar da dívida. Se eles fizerem uma boa gestão e mantiverem um nível de competitividade no time, para mim tá valendo. É essa a minha opinião. Sempre foi essa a minha opinião. Então, tá acontecendo. O Atlético se mantém no topo, sim, se mantém no topo.
e assunto da dívida é deles. Mas aí a galera também reclama de o fato do clube gerar a própria receita para resolver os problemas. Isso é sobre gestão. Se antes não tinha e só acumulava dívida, agora eles vão ter que dar um jeito, que a dívida é deles. Eles vão ter que fazer o clube gerar mais receita do que gasta, com o futebol mantido, para conseguir pagar a dívida. E lá depois, 2028, adiar para 2032, adiar para 2035. Eu tô cagando. Eles precisam um dia lucrar com esse investimento aí. Não tem como eles terem entrado num negócio falando, eu acho que eu consigo resolver, mas se não resolver, vou ficar colocando dinheiro infinito. Não existe essa possibilidade. Então, se eles assumiram a dívida, agora é interesse deles resolver logo a dívida para conseguir lucrar. Não quer dizer que se o clube começar a faturar 500 milhões por ano, eles vão colocar 500 milhões no futebol. Agora está colocando 200 porque está com outros 400 em dívida. Não, se quitar os 400 em dívida com mais 200 do futebol, eles vão colocar lá 300 do futebol, pode ser, se eles quiserem ser campeão, e o resto no bolso. É um negócio, é uma empresa deles. Então não me interessa mais como eles vão administrar a dívida. O que me interessa é que eles consigam administrar a dívida e continuar mantendo o investimento no futebol para o Atlético se manter no topo. É esse o meu interesse. E aí tem outro questionamento que é do clube não ter aporte. E aí os caras explicam agora, os atleticanos que compraram a SAF do Santa Cruz, que esse investimento de 1 bilhão em até 15 anos, ele vai sair do próprio clube. Obviamente, senão o cara não ia sair daqui de Belo Horizonte para assumir um clube que não dá lucro, não dá resultado, não dá alegria para a torcida. O estádio ficou abandonado aí 1 ano sem jogo, ou emprestado para outro time, teve time que jogou lá. Enfim, os caras não iam sair daqui e falar, vou lá arrumar um problema para deixar de ser rico, sabe? Para empobrecer lá no Recife, porque eu gosto do Santa Cruz. Não, é lógico que eles estão investindo para ganhar um dinheiro. Eles vão no Santa Cruz porque é uma torcida gigante, é uma torcida apaixonada, é um clube com a marca foda, o escudo mais bonito do Brasil. Eu sempre falo, a camisa mais bonita do Brasil é a do América, preta e verde. O escudo mais bonito do Brasil é o do Santinha. É maravilhoso o escudo do Santa Cruz, a identidade visual do Santa Cruz. Cara, os caras falaram, tem um clube ali abandonado que dá para eu ganhar muito dinheiro. Quanto que esse clube tá fazendo aí por mês? Não faz mixaria. Tem potencial para fazer muito mais. Quanto que deve? Um tanto, não é 300 milhões se não me engano. É isso mesmo, 300 milhões mais ou menos. Eu consigo fazer esse clube gerar receita suficiente para se pagar e melhorar muito no futebol, até chegar na Série A. Vou lá e daqui a pouco tempo eu estou na Série A, com a dívida paga e eu começo a lucrar com esse investimento. É simples assim. Aí vai falar, não, mas o dinheiro foi gerado pelo próprio Santa Cruz. Então por que não gerou sem SAF? Tá ligado? Aí ficam uns caras paga-pau de militante na imprensa falando isso. Se não era para resolver o problema e meter dinheiro infinito, não precisava ser SAF. Como não? Se sem a SAF o clube tava para falir. Graças a Deus a gente não chegou no nível de cair para a Série B, de ficar lá na Série B um tempão, de não saber como sair dessa situação, igual aconteceu com o Cruzeiro, sacou? E o Cruzeiro saiu por quê? Porque alguém assumiu e pagou lá. Senão não ia sair. Aí você fala, um clube não tem condições de assumir a própria dívida, porque nunca conseguiu pagar, não tem a força nas pernas para gerar receita, de pagar a dívida e nem se manter no futebol, mas se não trouxer dinheiro infinito e não secar o bilionário, então não precisa ser SAF. Olha que raciocínio idiota, que gente que entende de futebol fica abraçando para agradar gente que não entende nada e nem está interessada no clube, no Atlético no caso. Então imagina, Santa Cruz sem jogo,
sem campeonato para disputar. Torcida gigante, estádio próprio, marca foda, tradição. Aí imagina um grupinho de militante lá inflamar a imprensa e um jornalista agora falar assim, não, se for para gerar receita vinda do próprio clube, não precisa de SAF. Imagina o que vai acontecer com esse cara. Merecidamente, porque o clube não gera nada, não tem esperança para o clube. Aí chega um cara e fala, eu vou oferecer gestão, eu vou oferecer um apoio para esse clube se recuperar rápido, que é que aconteceu, nós somos campeões, eu vou oferecer gestão para a gente começar a criar fonte de receita que hoje não tem, e a torcida vai voltar a gerar receita para o clube que vai sustentá-lo e pagar as dívidas e vai virar lucro para mim no futuro. É esse o trabalho da SAF. Aí você vai falar que não precisa, melhor ficar do jeito que está, ou do jeito que está vai conseguir. Você consegue falar que o clube sozinho daqui a 15 anos consegue gerar 1 bilhão se o clube não consegue nem ter campeonato para jogar? Então vocês entendem como a galera ficou leiga nesse assunto e quer, sabe, ser determinante, quer agradar o povo mais idiota que tem, quer, sabe, dar palpite, falar não, o negócio tem que acontecer desse jeito, senão não vale a pena. Velho, o que você gera? Eu não gero bosta nenhuma. Como que eu posso falar, não, o Atlético ia conseguir sim, não precisa de vocês. Vocês são doidos, vocês estão malucos. Fala isso lá pro torcedor do Santa Cruz agora. Fala, vocês caíram num golpe, tomaram o seu clube, geraram a dívida do seu clube, sucatearam o seu clube para depois comprar barato. Eles não estão pagando nada. Inicialmente, eles não estão pagando nada. Eles estão chegando lá e falando, ó, eu consigo tirar 1 bilhão daqui em 15 anos. É isso que eles estão prometendo. Deve ter aporte, lógico, que eles precisam de time para subir para a Série C, para depois para a Série B, para depois para a Série A, tomara que suba. Então eles vão ter que investir, mas é fazer o time, mixaria, para o nível de Série D que eles estão agora. Então eles vão começar algo do zero, porque o clube chegou nessa situação sozinho. Aí você vai lá pro torcedor do Santa Cruz e fala, ó, rejeita essa porra aí, aconteceu aqui no Galo, rejeita isso aí, não aceita não, porque eles estão te enganando. Você consegue gerar 1 bilhão em 15 anos. Aí o cara do Santa Cruz vai pegar os 15 anos que ele passou, os últimos 15 anos que ele passou, e vai esfregar na sua cara, sacou? Vai te mandar voltar pro buraco de onde você saiu, pra você parar de falar merda. Mas aqui, como a gente foi campeão, como a gente está disputando todos os títulos e como a gente perdeu uma final de Libertadores, a torcida acha que misturar o assunto do futebol com um assunto de gestão de clube que a gente assistiu e não soube perceber que o clube ia falir. A torcida do Cruzeiro assistiu o clube falir. O time do Botafogo assistiu o clube falir. O Vasco adorava o Eurico. Sacou? Então a gente fica querendo título e fica achando que agora, depois de eu tenho 43 anos, eu vi 43 anos o clube só afundando em dívida. Eu estava preocupado com taça. Eu estava preocupado em disputar campeonato. Eu vi o Inter ser campeão, se não me engano, em 2009. E eu nunca dei mole para Cruzeirense, nunca. Só uma vez que eu dei mole. Porque eu tava no boteco, a gente assistiu o Inter campeão, se não me engano, foi da Sul-Americana em 2009. E o Inter tinha conquistado o título de campeão de tudo, né? Até então, tudo que tinha para disputar, o Inter conseguiu ganhar. E aí eu falei com um amigo meu cruzeirense na mesa, eu falei, velho, eu tô cansado. Todo mundo ganha alguma coisa. Só o Atlético que não ganha nada. Isso foi 2009 ou 10. Falei, puta merda, a gente não ganha nada. Todo mundo belisca uma coisinha, fica um tempo, mas ganha. Só o Atlético não ganha nada. E aí, eu fico pensando, agora, se a gente não for campeão da Libertadores,
tendo visto tudo aquilo ali e só querer taça. E a dívida afundando, e a gente não estava ligando. Agora, o clube está disputando no topo, há 4 anos, 5 anos no mínimo, está disputando no topo, porque 2020 já foi o terceiro do Campeonato Brasileiro. Está mantendo o investimento com timaços e a gente está achando pouco. Que bosta, velho. Ainda bem que é a minoria. Eu falo aqui, mas vou jogar no Twitter, que é lá que tá a galera que precisa ouvir isso. Mas pega o exemplo Santa Cruz e, se você quiser, se atreva lá no Santa Cruz e falar que eles estão comemorando um péssimo negócio, que o clube deles está sendo tomado, que o clube deles está sendo roubado, que eles conseguem gerar 1 bilhão, sair do buraco, voltar para a Série A em 15 anos, sem precisar de SAF, igual alguns especialistas aqui estão falando, para atender uma galera que não entende nada e para obedecer uma militância que nem está preocupada com o Atlético. Véi, se for olhar o contexto político aí, eu tô cada dia assim mais tranquilo. Eu nunca tive dúvida, mas cada dia mais tranquilo. O que acontece é que quando o Galo perder um jogo, se o Galo não for hexa, se o Atlético não for ex-campeão mineiro, eu tô fudido. Eu sei que eu tô. Mas em momento nenhum eu pensei em mudar das minhas convicções para atender essa galera. Então por isso que eu estou usando o exemplo do Santa Cruz. Está acontecendo agora. Chega lá e fala com eles que eles estão errados em comemorar, que o clube deles consegue sozinho se reerguer em 15 anos, pagando dívida e voltando para a Série A. Quero ver se você vai ter coragem de falar isso. Vocês não somem não, e grande abraço.